Olá, tudo bem? Estou eu aqui mais uma vez, Theo Carvalho. Estamos agora na nossa 7ª aula sobre Evangelho na prática. Essa matéria de hoje, eu quero chamar a sua atenção de uma forma especial, tá? Nós vamos tratar aqui de coisas muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundas. Coisas que vão te trazer uma base muito sólida, não só para evangelismo, mas para a sua vida cristã. Então, eu quero começar lendo com você Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4, 1, que diz: Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Vamos ler de novo. Olha só, preste muita atenção, ok? Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, ou seja, a maturidade, o herdeiro, quem é o herdeiro? É o filho, né? O filho que é herdeiro do pai. Então, enquanto o filho não atingir a maturidade, ele não está numa posição muito melhor que a de um escravo, a de um servo, mesmo sendo dono de todas as coisas, mesmo sendo dono de todos os bens que o seu pai possui. Um filho imaturo vive como um servo, mesmo sendo dono de tudo. Aqui Paulo associa maturidade com identidade. Então, para Paulo, o filho maduro é aquele filho que sabe que é filho, aquele que conhece o pai, que se relaciona com o pai, um filho que sabe que é amado, um filho que conhece o amor do pai. Esse é o filho maduro. Enquanto o filho não sabe que é filho, ele continua vivendo como servo. E qual a diferença básica entre um servo e um filho? Nem está tanto no que eles fazem, está em como eles fazem, em por que eles fazem. Porque o servo trabalha na esperança de receber alguma coisa, né? O servo trabalha para que no final do mês ele receba o seu salário, para que seja recompensado pelo seu esforço, pela sua dedicação. Se eu fizer tudo certinho, eu serei abençoado. Se eu fizer tudo direitinho, eu vou ser recompensado pela minha dedicação. Mas o filho, ele não trabalha para receber, ele já é dono de tudo. O filho trabalha porque tudo já é dele, ele trabalha para cuidar de tudo que ele já tem. Essa necessidade do servo leva o servo a trabalhar sempre de forma insegura. Ele trabalha por obrigação e com medo. Tipo, será que vai dar certo? Será que dessa vez eu estou fazendo tudo certinho? Será que o meu patrão, o meu senhor vai se agradar de mim? Será que o meu patrão está meio chateado comigo, porque eu devo ter feito alguma coisa errada? Dessa vez eu errei, será que ele não está se importando mais tanto comigo? Será que eu não vou receber o pagamento adequado? Então o servo trabalha sempre inseguro, e ele trabalha por obrigação, por regras, por mandamento, por lei. Ele faz porque ele tem que fazer. Mas o filho, ele trabalha por amor. O filho, ele descansa enquanto trabalha, ele trabalha enquanto descansa. Ele vive na certeza de que ele já é herdeiro de tudo. Já reparou que ninguém cuida tão bem das suas coisas quanto você mesmo? Pois é. O servo cuida daquilo que não é dele. Ele faz uma obra que não é dele. Ele se empenha por causa de um propósito que não é dele. Mas o filho foi inserido na família, o filho faz parte da família, é o mesmo propósito, é o mesmo sentimento, é tudo dele, ele age com o mesmo amor, como se fosse o próprio pai agindo. O filho cuida das coisas do pai com o mesmo zelo e o mesmo cuidado que o pai tem. É por isso que só o filho é capaz de amar assim como o pai ama. Então, o cristão maduro é aquele que sabe que é filho amado de Deus, que desfruta do amor do pai e que vive por causa desse amor. Por diversas vezes, nós vemos os discípulos de Jesus agindo como crianças, né, de forma imatura. Eles eram devagar para aprender, eles eram rápidos para brigar e eles eram fracos para crer. E o que Jesus fazia? Jesus cuidava deles, Jesus amava. Jesus estava empenhado em ajudá-los a crescer e a amadurecer. E como que Jesus fazia isso? Revelando o Pai.
Jesus estava totalmente empenhado em cumprir o propósito do Pai, porque Jesus sabe muito bem quem Ele é, Ele sabe que Ele é filho, que Ele recebeu o amor do Pai, então Ele se importa conosco da mesma forma como o Pai se importa. Jesus estava totalmente empenhado em fazer o propósito do Pai se cumprir. E quando os discípulos, ainda imaturos, deixavam de crer, deixavam de reagir como deveriam, Jesus, empenhado, cuidava pacientemente, revelando o amor do Pai. Então eu quero conversar com você sobre discipulado. No Novo Testamento, nós vemos constantemente Paulo totalmente empenhado em edificar igrejas firmes e maduras. Veja, por exemplo, Atos 20. Atos 20, no versículo 20 de Atos 20, Paulo diz: eu jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Então Paulo, ele acompanhava, ele instruía, ele ensinava, Paulo aconselhava, Paulo estava empenhado em cuidar das pessoas. Em versículos 30 e 31, Paulo segue dizendo: portanto, vigiem. Lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança, junto com todos que ele separou para si. Paulo se dedicou intensamente para que aqueles cristãos amadurecessem, para que eles se tornassem maduros, para que eles soubessem o quanto eles são amados por Deus. E qual foi o resultado desse amadurecimento? A consciência da herança, que é fruto da identidade de um filho. Quando o filho amadurece, ele tem consciência da herança que ele possui. O filho maduro, ele sabe que é filho, ele sabe que é amado, ele sabe o que ele tem. Toda criança, ela chora exigindo presente, né? Mas o filho maduro, ele não exige coisa alguma porque ele sabe que ele já é herdeiro de tudo. Então, as suas exigências revelam o nível da sua maturidade. O imaturo exige, o maduro desfruta. O filho imaturo, ele está sempre na esperança de um dia receber. Será? Se Deus me abençoar, se Deus quiser, que Deus te abençoe. O filho maduro, ele sabe que ele já tem todas as coisas, ele já foi abençoado em Cristo, ele já é herdeiro de todas as coisas, o Pai já me ama, ele já sabe quem eu sou e ele se importa, ele tem cuidado de mim. Não sou perfeito, mas Deus tem cuidado, sabe? Esse é o filho maduro, é o filho que já desfruta hoje de toda a herança que o Pai tem por amor. Ele não exige, ele já tem. Outro indício de maturidade é a confiança em Deus, é saber descansar no amor do Pai. Eu conheço meu Pai, eu sei que eu sou filho dele, eu sei que ele me ama e esse amor me traz segurança. Quando nós sabemos que nós somos extremamente amados, nós nos sentimos seguros. Nós não temos mais aquela questão de: será que Deus vai cuidar de mim? Será que vai dar tudo certo? Será que Deus vai me abençoar? Eu já sei que ele me ama, isso me traz segurança. É por isso que em 1 João 4 diz que esse amor verdadeiro, que não é o nosso amor por Deus, mas é o amor de Deus por nós, fala: nisso consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou. Esse amor verdadeiro e real lança todo o nosso medo fora. Quando nós sabemos quem é nosso Pai, quando nós assumimos a nossa identidade de filhos, nós aprendemos a descansar no amor. Quem não sabe que é amado, vive constantemente inseguro. Quem sabe que é amado, pode descansar e desfrutar do Pai. Os imaturos eles vivem sempre inseguros, né? Mas os maduros, eles vivem em paz. E essa é a paz que excede todo o entendimento. A paz que excede o entendimento não tem a ver com o fato de que está tudo bem lá fora. Não, tem a ver com o fato de que está tudo bem aqui dentro. Eu sei quem é meu Pai. Pode estar tudo ruim lá fora, mas aqui dentro está tudo bem. Deus é meu Pai, Ele me ama, eu sei que Ele está cuidando de mim, independente do que esteja acontecendo. Os discípulos no barco, tempestade acontecendo, eles inseguros, com medo. Como assim? Eles não sabiam que Jesus estava ali, que Jesus os amava e se importava com eles?
Quando nós sabemos quem é nosso Pai, que Ele nos ama, pode estar uma tempestade gigante lá fora, mas aqui dentro está tudo em paz. E essa foi a atitude de Jesus, porque Jesus conhece o Pai e Jesus conhece o amor do Pai. Ele sabia, está tudo bem, fiquem em paz. Até quando vocês vão continuar assim sem fé? Essa é a paz que excede entendimento. Pode estar tudo ruim lá fora. Se fosse uma paz quando está tudo bem, essa paz não excede o entendimento de ninguém. É uma paz natural, uma paz normal, uma paz conveniente. Mas a paz que excede o entendimento é quando pode estar um caos lá fora. Mas eu estou seguro, porque eu sei que o Pai me ama, Ele cuida de mim, vai ficar tudo bem. Então, esse é um indício de amadurecimento. É a segurança, o descanso no Pai. Os filhos maduros, eles vivem em paz. Então é muito importante nós amadurecermos. Mas entende o seguinte, tá? Nós somos maduros quando entendemos que somos filhos amados de Deus, correto? E sempre que nós transbordamos, sempre que nós recebemos o amor do Pai, nós transbordamos esse amor, né? Porque esse amor é grande demais, esse amor é infinito, é além de nós. Então, quando nós sabemos que somos filhos, nós recebemos esse amor. E quando nós recebemos esse amor, nós transbordamos esse amor. Isso é normal. Então, quando nós proclamamos Jesus, quando nós demonstramos Jesus, quando nós nos tornamos Jesus para os perdidos, é inevitável que pessoas comecem também a confiar em Jesus através de nós. É inevitável, é normal que ao receber esse amor, as pessoas queiram também se unir a nós na mesma fé e na mesma caminhada que nós. Esses são os que nós chamamos de novos convertidos, né? São os novos, aqueles que acabaram de chegar, ainda estão nenenzinho, aquele cheirinho de leite. Eles são como crianças, tudo é muito novo para eles. E o que nós devemos fazer com essas pessoas que chegam? Veja o que Paulo disse aos irmãos em Corinto, tá? Em 1 Coríntios 3, do versículo 1 ao versículo 3, ele disse: Irmãos, quando estive com vocês, eu não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda estão... Olha, veja atenção, muita atenção a esse versículo. Eu vou repetir o versículo 2 e vou entrar no 3, ok? No início do 3. Eu tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo e ainda não estão. Por quê? Porque ainda são controlados por sua natureza humana. Então perceba, o cristão novo, imaturo, ele não sabe muito bem ser guiado pelo Espírito. Ele ainda vive como se lhe faltasse alguma coisa, sabe? Ele ainda é guiado pelas circunstâncias, ele ainda se deixa levar pelas paixões da carne, ele ainda é movido pelas emoções. Acontece uma coisa ruim, ele fica apavorado. Acontece um problema, ele fica com medo. Quando ele se sente amado, ele ama de volta. Quando ele não se sente amado, ele não ama. Ele ainda é movido por emoções. Ele ainda é condicionado. Ele ainda se permite ser guiado pela alma e não pelo espírito. E o que nós devemos fazer com esses cristãos imaturos, com essas crianças, bebês que chegam até nós? Nós devemos cuidar e instruir com amor, com zelo e com paciência, igual Jesus fez com seus discípulos. Discipular é uma atribuição de todo filho maduro. É ajudar os filhos recém-nascidos a conhecer o Pai cada vez mais e cada vez melhor. Quanto mais maduro você for, quanto mais consciência do Pai você tiver, quanto mais você receber amor, mais você vai amar as pessoas, mais pessoas vão conhecer o Pai através de você. Então é inevitável que mais pessoas se acheguem a você e você vai cuidar dessas pessoas. E como nós podemos ajudar essas pessoas ainda imaturas, que ainda estão chegando, que ainda não conseguem ser guiados pelo Espírito Santo? Eu vou te falar agora de 3 coisas muito importantes. 3 coisas que todo filho precisa saber. Tá? E isso é muito importante que você saiba, para que através de você outras pessoas também saibam. Isso aqui é resultado de maturidade, ok? Todo filho maduro precisa saber 3 coisas. Isso aqui, na verdade, deixa eu parar antes de entrar. Eu não estou criando suspense com as 3 coisas não, tá? Mas só porque eu quero te falar o seguinte, são coisas muito básicas. São coisas, é a base, o leitinho do evangelho é isso aqui. Mas ao mesmo tempo,
é algo que nos prepara para recebermos coisas muito sólidas. Por isso Paulo falou, ainda quando eu era criança, percebi vocês como crianças, eu dei leite, não dei coisas sólidas, porque primeiro nós precisamos estar preparados para receber coisas maiores. O filho que sabe que é filho desfruta da herança. E quanto mais maduro, mais vai desfrutar da herança. Então isso aqui é uma coisa muito básica, muito simples, que todo cristão precisa saber, é a base do evangelho. Mas isso aqui é o que vai preparar os filhos para a maturidade. Os filhos que sabem isso aqui, que vivem isso aqui, são filhos maduros. Primeira coisa que todo filho maduro precisa saber é que tudo está consumado. Na cruz, Jesus gritou tetelestai, que significa está consumado. Tudo que precisava ser feito para nos reconciliar com o Pai, já foi feito. Jesus fez. Jesus cumpriu o plano do Pai de nos reconciliar consigo. Não existe mais um preço que nós precisamos pagar ou uma penitência que nós precisamos cumprir para que nossos pecados sejam perdoados. Na cruz, Jesus já pagou o preço pelo perdão dos nossos pecados. Por causa de Jesus, nós fomos declarados justos diante de Deus. 2 Coríntios 5, 21 diz o seguinte: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Veja isso, Cristo, que nunca conheceu o pecado, foi feito pecado. O único que nunca pecou foi feito pecado, para que nós, que nunca soubemos o que é justiça, fôssemos declarados justos diante de Deus. Nós somos a justiça de Deus em Jesus. Por causa de Jesus, nós somos justos. Então, tentar se justificar ou se santificar é negar a suficiência do sacrifício de Jesus. Se eu realmente creio que o sacrifício de Jesus foi perfeito, então eu também preciso crer que eu realmente fui justificado. Se Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e ele fez realmente de forma plena o que ele deveria fazer, se ele realmente obteve sucesso nisso, então eu realmente hoje sou justo, eu realmente hoje sou santo, por causa de mim? Não fiz nada, mas Jesus fez tudo. Tudo está consumado, Jesus já nos reconciliou com o Pai. Jesus já pagou o preço e tudo está consumado. Você não precisa fazer nada para que o Pai te ame mais, e nem tem nada que você possa fazer para que o Pai te ame menos, ele sempre te amou. E por causa do que Jesus fez, nós podemos desfrutar desse amor. Segunda coisa que todo filho maduro precisa saber é que nós somos filhos de Deus assim como Jesus. Jesus era o único filho, né? Ele era o primogênito, ele era o unigênito de Deus. Ele era o unigênito, o único filho de Deus. Mas agora, por causa do que Jesus fez, nós também fomos feitos filhos de Deus, assim como Jesus é. Então Jesus era o único filho e agora nós fomos feitos filhos. Jesus de unigênito passou a ser primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos. João 1, versículo 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. A todos que creram em Jesus e o receberam, foi-lhes dado o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, como nós nos tornamos filhos? Crendo em Jesus e aceitando Jesus. O que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus não é levantar a mão e dizer eu aceito. Aceitar Jesus é crer e aceitar que o que ele fez foi por minha causa. Que realmente na cruz os meus pecados estavam lá. Quando ele pagou uma dívida, era a minha dívida. Ei, essa dívida aí que foi paga é minha, não devo mais nada. As enfermidades que Jesus carregou sobre si, né? Que fala que ele levou sobre si suas enfermidades, por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Eu creio que essas enfermidades eram as minhas. Por causa do que Jesus fez, eu posso ser filho assim como ele é, quando eu creio e recebo essa realidade da cruz para a minha vida. Quando eu creio que Jesus é o Cristo realmente, que ele realmente é o Filho de Deus, que o sacrifício dele na cruz foi pleno, foi completo e foi suficiente para perdoar os meus pecados, então eu recebo uma nova identidade, que é a mesma identidade de Jesus. Mas como assim? Quando eu creio em Jesus, quando eu recebo esse sacrifício dele como sendo suficiente para mim, eu recebo o Espírito Santo vem morar em mim. O
o Espírito de vida, o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que se movia em Jesus, passa também a morar em nós. Então a nossa identidade é trocada. De servos, nós somos feitos filhos, assim como Jesus. Em Gálatas 2, versículo 20, Paulo falou o seguinte: já não sou mais eu quem vive, agora é Jesus, é Ele quem vive em mim, porque a identidade foi trocada. E em 1 Coríntios 2,16, Paulo chega a dizer que agora nós temos a mente de Cristo. Então a segunda coisa que todo filho maduro precisa saber é que agora nós somos como Jesus é, filhos amados de Deus. E a terceira coisa que todo cristão maduro, que todo filho maduro precisa saber, é que nós temos uma herança. Romanos 8, versículos 15 ao 17, diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Quando nós cremos na obra de Jesus na cruz, na sua morte, na sua ressurreição, nós recebemos o Espírito de Deus em nós. Então nós recebemos uma nova identidade. E que identidade é essa? Nós nos tornamos filhos de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus, assim como Jesus é. Nós temos a mesma natureza, o mesmo Espírito de Deus vive em nós, o mesmo Espírito de Jesus vive em nós. Entende isso? Mesmo que ainda não sejamos plenos e perfeitos como Jesus é, nós temos a mesma essência que Ele tem. Você lembra que Jesus sempre foi o plano perfeito do Pai, né? Desde a eternidade. E que através de Jesus o propósito de Deus seria cumprido. E que propósito é esse? De ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O propósito do Pai é reunir os seus filhos sobre a terra. Então é ter muitos filhos como Jesus. E nós somos filhos como Jesus por causa de Jesus. Então, por causa do que Jesus fez, nós nos tornamos filhos assim como Ele é. E porque agora nós somos filhos de Deus, assim como Jesus, nós recebemos uma herança que é a mesma herança que Jesus tem. Nós fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo que Jesus tem, tudo que antes era exclusivamente dele, Ele decidiu, Ele escolheu dividir com você. Em João 17, versículo 22, Jesus orou ao Pai e disse o seguinte: eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus era o único filho, mas agora nós somos um com Cristo, nós somos um com o Pai. Quando o Pai olha para você hoje, Ele vê Jesus em você. Ele ama você com o mesmo amor com o qual Ele ama Jesus, e Ele se importa com você, Ele cuida de você da mesma maneira com a qual Ele se importa com Jesus. O Pai, Ele está comprometido com você. Ele deu uma herança para você, mas só os filhos maduros acessam essa herança. Aqueles que vivem como filhos e não como servos. Aqueles que não são movidos por medo, mas sim por amor. Então, o que todo filho maduro precisa saber? Primeiro, você é como Jesus é. Segunda coisa, você tem o que Jesus tem. E terceira coisa, tudo isso é por causa do que Jesus fez. O amor que você recebeu do Pai, a identidade de filho, a herança que você recebeu dele, tudo isso é por causa de Jesus. Então toda a glória é dele, de Jesus. Porque foi Ele quem fez o que nós jamais conseguiríamos fazer, para nos dar o que nós jamais alcançaríamos. Então a Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, Ele é o único que é digno, porque foi Ele quem fez tudo. Por causa dele nós recebemos uma identidade e uma herança. Então, ajude os filhos mais novos, os filhos recém-chegados a amadurecer. E essa maturidade, ela acontece quando nós sabemos quem nós realmente somos em Deus. Nós somos filhos amados de Deus, Deus é nosso Pai para sempre. E eu quero orar com você. Pai, obrigado por esse amor incrível. Obrigado por esse amor imutável, incondicional, eterno, perfeito. Esse amor que não tem a ver com circunstância, nem tem a ver conosco. Você já nos amava quando nós sequer existíamos. Esse amor tem a ver com quem você é. A minha oração, Pai,
é que esse amor seja plenamente experimentado por nós, que nós possamos te conhecer como o Pai de amor que você é, e que assim nós possamos descobrir a nossa verdadeira identidade, a nossa nova identidade que nós recebemos por causa do que Jesus fez. Nós somos seus filhos. Nós fomos criados, formados para receber e revelar esse seu amor. Então que esse seu propósito de reunir os filhos se cumpra não só em nós, mas como também através de nós. Nós honramos o nome de Jesus, porque foi por causa dele que nós fomos aceitos, que nós fomos reconectados com você, Pai. Nós honramos o nome, o único nome que é digno, porque foi ele quem fez tudo. E obrigado pelo Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que nos leva a crer nessas verdades, que nos leva a viver e experimentar a nossa identidade de filhos. Nos ajuda a ser filhos maduros, para que nós possamos também auxiliar os novos filhos a também chegar à maturidade, à plena consciência de quem eles são em você, Pai. Amém.